Louvado seja o nome do Senhor. Abra as nossas Bíblias, irmãos. Vou convidar, aproveitá-los que ainda estão de pé. Vamos ler o Salmo de número 52. A epígrafe diz assim: Davi prediz a ruína do ímpio e confia em Deus. O Maxquil de Davi para o cantor Mor, quando Doeg, o edomita, anunciou a Saul e disse: Davi veio à casa de Abimeleque. Todos encontraram o Salmo 52? Diz-nos a palavra do Senhor: porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso, sua língua trama destruição, é como uma navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Pausa. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desraigará da terra dos vivos. Os justos verão tudo isso e temerão, e rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confie no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque és bom. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é Doeg mata. Doeg mata. Hoje eu fiz algumas referências lá no meu trabalho com alguns irmãos e ninguém se lembrava desse nome. E eu achei por bem a gente até, na introdução desse salmo, falar bastante sobre quem foi Doeg, para que nós possamos conhecer a história do salmo, a circunstância que Davi estava passando, o que estava ocorrendo, para entendermos por que Davi escreveu estas palavras. Davi, ele era genro de qual rei mesmo? Saul. E Davi estava na casa real e o rei tenta de todo jeito matar Davi. Davi sai, foge, encontra com um dos filhos do rei, faz um pacto de amizade com este homem, e depois ele vai procurar a ajuda do sacerdote Aimeleque. E quando ele chega na casa do sacerdote, na casa do Senhor, ele procura pelo sacerdote, e o sacerdote, sabendo que ele era genro do rei, lhe dá pão, serve ele com os pães da propiciação. Ele come aquele pão juntamente com aqueles jovens que estavam com ele, entrega a espada de Davi para ele, e Aimeleque não sabia do que estava acontecendo com Davi e o rei. Mas quando ele recebe Davi ali na casa do Senhor, serve Davi, alimenta Davi,
entrega a espada ali de Golias, que estava ali guardada com ele. Ele comete um ato aos olhos do rei Saul como de traição. Por quê? Porque Davi era um fugitivo. Mas Aimeleque atendeu prontamente Davi, porque sabia do cuidado que Davi tinha com o rei, sabia que Davi era um homem bom, sabia que das qualidades de Davi, o que Davi já havia realizado em Israel. Ele nunca imaginava que o rei estivesse perseguindo Davi. Enquanto Davi permaneceu ali, Aimeleque, que era um dos servos de Saul, estava ali também na casa do Senhor. E ele vê Davi com os jovens na casa do Senhor. Ele observa aquilo, não fala nada. Davi vai embora. Doeg também vai embora. E Doeg se encontra com o rei Saul. E o rei Saul questiona a todos os homens da terra, os moradores, e pergunta quem estava traindo ele, onde estava Davi, para que alguém pudesse dizer para que ele fosse ao encontro de Davi para matá-lo. E todo o povo se cala. Ninguém fala nada para o rei Saul. Mas Doeg, pensando nos benefícios em que ele poderia desfrutar, ele pega e fala: olha, rei, tem uma coisa. Davi fugiu e ele foi lá para a casa do sacerdote. Ele foi lá com o sacerdote Aimeleque. E Aimeleque consultou a Deus por Davi. Aimeleque serviu os pães para Davi. E ainda deu a espada de Golias para Davi. Saul se ira muito. Manda chamar o profeta, o sacerdote, juntamente com os outros sacerdotes que estavam com ele. E questiona se realmente era verdade aquilo que ele ouvira falar, que ele estava ali escondendo Davi, protegendo Davi. E Aimeleque diz: olha, rei, não, longe de mim tal coisa, eu não sabia o que estava acontecendo, eu sabia que ele era seu genro, eu sabia das qualidades de Davi, eu quantas vezes já consultei ao Senhor por Davi, pelo Senhor, eu nunca quis traí-lo. Mas o rei Saul, que já não tinha mais a presença de Deus, vocês se lembram a semana passada, quando nós falamos sobre Davi, e ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. E eu disse que Davi quebra ali um paradigma, porque nós víamos que a presença do Espírito Santo vinha de forma específica sobre as vidas dos homens, e nós víamos que o Espírito Santo entrava em uma pessoa e saía dele, se retirava, vinha para ele executar uma tarefa, e depois dessa tarefa cumprida, o Espírito se retirava. Davi vai e diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, torna a dar a alegria. Por quê? Porque Davi já havia passado por essa situação. Davi já sabia como era um homem que havia perdido o Espírito Santo. Saul já obtivera a presença de Deus. Saul profetizou no meio dos filhos dos profetas, porque o Espírito se apoderou dele. Mas no momento que o Espírito saiu dele, entrou nele um Espírito da parte de Deus, um Espírito terrível, permitido por Deus, a qual Saul se transformou. Saul agora era atormentado. E Davi presenciou isso, porque Davi tangia ali a sua harpa, tocava a sua harpa, e enquanto ele tocava, aquele espírito mau saía de Saul
e Saul ficava normal novamente. Então Davi conheceu o que era ter um homem cheio do Espírito e o que era ser um homem sem a presença de Deus. Então Davi sabia quem era Saul, quem fora o rei Saul no começo dos seus dias, e agora um homem rejeitado por Deus. Davi já conhecia tudo isso. Por isso que Davi então ele diz: olha, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Quer dizer, às vezes nós passamos por muitas lições na nossa vida, nós passamos por muitas provas, por muitas lutas, é porque Deus está trabalhando em nós, Deus está forjando o nosso caráter, e nós precisamos de entender o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. Às vezes nós vemos também Deus trabalhar nas vidas das pessoas, e nós precisamos de observar também, e acatar para nós também, para não cairmos nos mesmos erros, nas mesmas falhas. Então Saul ali, sem o Espírito de Deus, ordena que matem os sacerdotes. Olha para um soldado: mate aí o sacerdote. Eu não. Olha, irmão, olha que coisa. Os soldados de Saul preferiram morrer do que matar um sacerdote. Olha como são as coisas. Porém, o rei viu que nenhum dos seus soldados ia matar os sacerdotes. Ele vira para o puxa-saco Doeg, que havia entregue o sacerdote, Aimeleque, fala: mata o sacerdote. Ele então, já entreguei o sacerdote. Agora então, se eu matar um sacerdote, eu vou ser o segundo no trono. Vou ser assim com o rei. Vou estar lado a lado com o rei. Meu irmão, cuidado com as suas escolhas. Nem tudo que aparece ser bom é bênção para a tua vida. Talvez Satanás está colocando algo diante dos teus olhos, colocou ainda hoje, e os seus olhos brilharam, e você achou que seria uma bênção, mas cuidado, que você pode estar trazendo maldição para a tua vida. Cuidado. E aí, Doeg vai, pega a espada e mata o sacerdote. Saul não se contenta com isso, manda matar todos os outros sacerdotes. Não contente com isso, ele manda matar as mulheres dos sacerdotes. Não contente com isso, ele manda matar os filhos dos sacerdotes. Não contente com isso, ele manda matar as ovelhas, os bois dos sacerdotes. Exterminou com as famílias daqueles homens de Deus. Um homem sem visão de Deus. Um homem atormentado por espírito maligno manda fazer isso. E o engraçado, irmãos, se você vai analisar um pouquinho mais a fundo a história de Saul, você vai ver que Deus o rejeitou por esse problema. Só que ele desobedece uma ordem de Deus. Deus chega para ele e fala assim: olha, você vai lá com o rei Agag, mata ele, mata os homens da cidade, mata as mulheres, mata as crianças, mata os animais, acaba com tudo, porque isso é uma ordem, porque eles foram cruéis, e eu quero que você os extermine da face da terra. Saul vai lá, mata a cidade, a população da cidade, porém pega o rei e traz junto com ele. Pega os melhores do gado do rei e traz junto. Deus manda matar, ele poupa a vida de homens cruéis, de um homem cruel, sanguinário. E aí, quando o profeta Samuel chega para Saul: que negócio que é esse? Olha, eu estou ouvindo aí o barulho do gado. Não, sabe o que é? Olha, Deus mandou eu exterminar, mas era um gado muito bom, era um gado de corte, de primeiríssima, um gado leiteiro aí, muito bom. Era o melhor que o rei tinha lá. Eu resolvi poupar, e também resolvi poupar a vida dele.
E aí Deus diz para ele assim, através do sacerdote: olha, porque você poupou a vida dele, porque você poupou esses animais, eu te rejeito. E aí Saul fica triste. E aí ele faz um pedido a Samuel: olha, Samuel, não me abandona não, vem comigo, vamos sacrificar ao Senhor. E aí Samuel vai fazer o sacrifício juntamente com ele. Só que aí, terminando de fazer o sacrifício, Samuel manda matar aquele rei. E depois, nunca mais Samuel viu a Saul. E ele clamava ainda por Saul. Mas Deus rejeitou Saul, porque ele manda exterminar aquele povo ímpio, aquele povo maldoso. E Saul poupa o rei e o gado. Desobedece a Deus. Porém aqui, diante do sacerdote de Deus, diante de homens separados para servir a Deus, ele manda exterminar. Exterminar. Olha a loucura de um homem sem Deus. Um homem que perdeu toda a noção daquilo que era certo e errado. Muitas pessoas não tem temor de falar contra pastor, de falar contra líderes, de falar contra autoridades. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: cuidado, não caiamos no mesmo pecado deste homem, de falar mal do ungido do Senhor. Porque às vezes nós não matamos com uma espada, mas nós ferimos com a nossa língua. Nós maltratamos, humilhamos, falamos mal, outros inventam mentira, calúnia, e não tem temor de Deus. Mas que nós possamos manter uma posição de servos do Senhor. Que nós possamos realmente ter temor de Deus, para não falar contra um pastor, contra uma liderança da igreja. Que nós possamos também ter temor de Deus para não falar contra o nosso irmão. Porque como é que nós abraçamos o irmão, saudamos com a paz do Senhor, às vezes damos até ósculo santo, e aí nós viramos as costas para o irmão e vamos falar mal dele. Pesado, né? Eu sei que a palavra está sendo dura hoje, mas eu não poderia fugir disto, porque Deus trouxe esta palavra hoje para o nosso coração. O pastor Wesley não planejou que hoje seria o Salmo 52, mas o Espírito Santo de Deus planejou tudo. Já estava estipulado por ele essa data, este momento, e quem ouviria esta palavra? E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Este homem, Doeg, ele quis fazer carreira, subir na vida, pisando nas pessoas, matando pessoas. Ele fez de tudo para alcançar o topo, o sucesso. Mas tem uma coisa, meu irmão: quem faz isso, quem age dessa maneira, ele tem apenas o topo por um pequeno período de tempo. Doeg não mediu esforços ali. Ele não quis saber se ele estava diante do profeta de Deus, do sacerdote de Deus, de um homem separado por Deus. Não. Ele preferiu ouvir a voz do rei, de um rei que estava desenganado por Deus, destituído do seu trono por Deus, rejeitado por Deus. Mas ele preferiu ouvir aquele sistema que estava falido do que a voz de Deus. E infelizmente, até hoje, tem muitas pessoas vivendo desta maneira, ouvindo a voz de um sistema falido e não a voz de Deus, querendo agradar aos homens e não querendo agradar a Deus. Eu falo para agradar. Não, meu irmão, nós não temos que agradar nem A nem B, nós temos que agradar somente a Deus. Nós não precisamos de pisar em cima de ninguém, nós não precisamos de falar mal de ninguém, nós não precisamos de pelejar contra ninguém. Quem peleja as nossas batalhas é o Senhor Jeová, e a Ele nós entregamos a
nossa vida e confiamos totalmente nele, aleluia. 100% de confiança em Deus. Se tem alguém te perseguindo, se tem alguém te caluniando, se tem alguém falando mal de você, não arme defesa. Não procure advogados, não procure o pastor, não procure ninguém. Vá com os seus joelhos aos pés do Senhor e conte para Ele o que está acontecendo com você. É Ele quem nos defende, aleluia. Glória a Deus. É o Senhor que é o nosso socorro. Um grande problema que nós temos hoje, irmãos, é que muitas pessoas dentro da igreja ouvem a palavra de Deus, entra pelo ouvido e sai pelo outro, porque não conseguem controlar a sua língua. E a Bíblia diz que não é fácil controlar a sua língua. A Bíblia diz lá em Tiago que todos os animais são domados, mas a língua, o homem não consegue dominá-la. Não é fácil dominar a língua. Porém, nós como servos do Senhor, nós temos uma coisa chamada Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós temos domínio próprio. Domínio próprio. Eu fico imaginando, irmãos, Saul perguntando para todos aqueles homens que estavam do seu lado. Existiam soldados valorosos ao lado de Saul, existiam homens da alta confiança do lado de Saul, porém nenhum teve coragem de dizer: olha, Davi foi para tal lugar ou para outro lugar. Mas levantou um lá que não tinha a língua, o freio na língua, e falou: essa aqui é a minha oportunidade. E ele perdeu uma oportunidade de ficar quieto. Meu irmão, quando estão te caluniando, te perseguindo, não perca essa oportunidade de ficar quieto. Quando você se cala, quem te defende é o Senhor. Mas quando você se levanta e vai se defender, acabou. Você tomou conta do negócio. Deus vai deixar você resolver. Você interferiu, agora você resolve. Mas quando você se cala e deixa nas mãos do Senhor, não tem homem grande que fique na frente, não tem general, não tem gigante, não tem nada, porque o Senhor peleja por você e a vitória é sua, em nome de Jesus. Aleluia. Portanto, se cale. Deixem falar. Deixem falar. Não faça como esse homem que perdeu a oportunidade de se calar. Os demais se calaram, mas ele não conteve a sua língua. Não, eu preciso de falar. Ah, se eu ficar quieto aqui, o rei descobrir, né? Não, eu preciso de aproveitar, já que ninguém quer falar, eu vou falar. Não, não fale, meu irmão. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Fique tranquilo. Descanse em Deus, deixe Deus agir por você. Quando nós falamos demais, irmãos, sabe o que nós podemos fazer? Nós perdemos o controle da língua. E aí nós podemos ferir o nosso irmão, nós podemos destruir famílias, e nós podemos matar pessoas. Tudo porque falamos demais. Mas que nós possamos ouvir o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Tiago capítulo 1 e 26 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar-se corromper pelo mundo. Olha, irmãos, nós precisamos de ouvir o que a palavra nos adverte, nos ensina, nos instrui. Que a nossa língua, irmãos, possa ser refreada. É difícil, pastor? É difícil. Não vou falar que seja fácil, né? Mas nós precisamos de ter controle sobre ela. Ela é um pequeno membro, mas ela causa muito
estrago. Ela faz danos irreparáveis aos olhos dos homens. Porque de Deus ele pode reparar. Mas nós pagamos um preço muito caro devido a não refrearmos a nossa língua. Percebemos que o problema é antigo, né, irmãos? O problema com a língua não é de hoje, né? Às vezes nós queremos achar que é só hoje, mas isso desde que o homem foi formado, depois que ele perdeu a direção de Deus e pecou, começou isso. E a Bíblia diz, irmãos, que o poder da vida e da morte estão aonde? Na língua. Dependendo do que você fala, irmão, vai ser uma bênção para a tua vida. Dependendo do que você fala, vai ser uma destruição para a tua própria vida. Você trará maldições sobre a sua vida. É como eu sempre digo, que Deus fez nós anatomicamente corretos. Né, irmão Luiz? Com 2 orelhas e uma boca só. Para nós ouvirmos bastante e falarmos pouco. Vamos observar a anatomia de Deus. Jesus nos deixa um grande ensino a esse respeito no livro de Mateus 5 e 22. Mas eu digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Eu me irei contra o meu irmão, estou sujeito a sofrer julgamento. Também qualquer que disser raca ao teu irmão será levado a um tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o céu. Aleluia, né, irmão? Não é para o céu? Não? Vocês estão brincando comigo, irmão. Para onde? Para o inferno, meu irmão. Que tristeza. Palavra de Deus. Jesus disse essas palavras. Olha, mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Quantos querem ir para o inferno? Eu vou repetir, quantos querem ir para o inferno? Ninguém. Graças a Deus. Agora o que nós devemos fazer? Segurar a nossa língua. Botar um freio e falar: Espírito Santo de Deus, me ajuda, Senhor. A minha língua é muito comprida, mas eu preciso de segurá-la. Tem pessoas que dizem assim, né? Vai ter que ter 2 caixão quando morrer. Um para carregar o corpo e outro para carregar a língua. Mas que a nossa língua tenha o freio. Que a nossa boca seja enfreada pelo Espírito Santo. Que nós possamos ter o domínio próprio. Meu irmão, peça para Deus: Senhor, me ajuda a dominar a minha língua, Senhor. Olha, Senhor, eu não posso mais fazer desta maneira, porque eu quero ir para o céu e não para o inferno. E tem muita gente, irmãos, que acha que só para ir para o inferno, precisa de adulterar, precisa de matar. Mas a língua, meu irmão, leva para o inferno. Falar mal do irmão pode levar ao inferno. Você não sabe o quanto que foi trabalhoso até para o Espírito convencer aquele homem, aquela mulher de vir para a igreja. O Espírito Santo de Deus ficou ali trabalhando anos às vezes, né? Todo dia o Espírito Santo ia lá e colocava uma coisa no coração, trabalhava, aí a pessoa aceita Jesus e vem para a igreja, está firme com o Senhor, aí vai alguém e fala mal da pessoa.
Fala mal de A, fala mal de B, ou às vezes não fala mal daquela pessoa, mas fala mal de outra pessoa que aquela pessoa gosta. E aí acaba causando todo o tumulto, e aquela pessoa vai embora da igreja, e você nunca vai ligar para ela para saber porque ela não está aqui. Mas às vezes nós somos os culpados, às vezes nós atiramos com a nossa língua e matamos as pessoas. É lógico, aí você vai me dizer, quem nos separará do amor de Cristo? É lógico, né? Mas você não sabe quanto foi difícil aquela pessoa estar na igreja. Você não sabe de onde Deus tirou ela, o que ela passou. E aí é fácil julgar, é fácil falar. Meu irmão, mas que nós possamos nos julgar a nós mesmos. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Se você não puder orar com ela, então não fale dela. Agora, se você ora e chora, fale dela para o Senhor Jesus. Fale dela para o Senhor. Jesus, ajuda minha irmã, ajuda meu irmão. Jesus, toma conta daquela família. Protege, Deus. Agora, nós não podemos falar mal. Não podemos. Por causa de Doeg, muitos inocentes foram mortos. Uma palavra só que ele foi e disse para o rei. Vocês viram que desgraça trouxe? Matou todos os sacerdotes daquela cidade, toda a sua família, todas as mulheres, filhos, animais, por causa de uma palavra dita ali ao rei. Ele poderia ter ficado calado, né? Irmão, tem hora que eu falo, Senhor, não me deixe falar. Porque eu sei que eu estou num momento de ira, de nervoso. Eu falo, Senhor, não me deixe falar. E nós temos que nos policiar, irmãos, para não falarmos. E quando nós falarmos, que a nossa boca tem uma palavra de Deus, irmão. Não importa falar 1000 palavras, importa que você fale uma palavra que tenha a solução. Que traga paz, que traga alegria, que traga ânimo, regozijo aos corações. Mas não adianta falar muito sem qualidade, sem ter a direção de Deus. Que nós possamos falar pouco, mas dirigidos por Deus, e aonde a nossa palavra chegar, possa ir a presença de Deus através dela, que vidas sejam transformadas, libertas, curadas, para a honra e glória do nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Que não leve morte, mas que leve vida. Porque a palavra de Deus é vida. E o que pode sair da nossa boca tem que ser vida. Aleluia. Amém? Alguém bravo comigo aí? Amém? Glória a Deus. Versículo 1 ao 4. Por que se vangloria do mal de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Sua língua trama destruição, é como uma navalha afiada cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa e a língua mentirosa. Deu para entender o contexto, irmãos, que Davi estava? Alguém ficou com dúvidas? O que estava acontecendo naquele momento? Não. Então Deus começa agora a questionar a atitude de Saul e a atitude de Doeg. Saul, por ser um homem poderoso, que tinha todo o poder na terra, mas se esquecera de quem realmente lhe havia dado o poder. Deus havia dado o poder a Saul, e Saul se esquece que Deus havia dado a ele. E também para Doeg, por quê? Porque Doeg foi um fofoqueiro, quis obter o favor do rei, não teve dúvidas de falar contra o sacerdote, ele estava pensando apenas na gratidão do rei, na gratidão do rei. Cuidado com as escolhas que você faz. Eu imagino que Saul deve ter gostado daquela atitude daquele homem. Até que enfim, um homem que está do meu lado aqui, né? Quem sabe pensou isso, Saul. Poxa vida, eu como rei,
tão desprestigiado aqui. Porque agora as mulheres cantam que eu matei dezenas. É isso o cântico lá? E Davi matou 10.000. Quer dizer, as mulheres já cantam, tirando todo o prestígio da minha vida. Agora esse homem foge, não tem ninguém aqui que vai estar do meu lado. Mas aí ele encontra Doeg. Pô, pelo menos um que está do meu lado. Agora esse camarada aqui eu vou ajudar ele. Ele vai subir aqui do meu lado agora. E Doeg com certeza achou isso. Ele viu uma oportunidade no momento errado. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 10, diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo deixa bem claro que ele não estava mais interessado em agradar aos homens. Talvez quando Paulo fosse lá ainda Saulo, fosse um fariseu, um homem romano, com uma posição social boa, inteligentíssimo, com todas as suas prerrogativas, com todos os seus títulos, ele queria agradar aos homens. Ele estava ali no meio dos fariseus, no meio dos sacerdotes, no meio do sinédrio. Ele estava ali tentando agradar aos homens. Mas quando ele foi tocado por Jesus e ele conheceu a Jesus, ele parou de tentar agradar aos homens. E ele começa a agradar a Deus. Olha, não me importa mais agora agradar aos homens, mas a minha preocupação é agradar a Deus. Doeg estava interessado em agradar aos homens. E houve uma destruição muito grande. E o engraçado é que nós não vemos nenhum benefício dado a Doeg depois. A não ser aquilo que foi prometido ali pelo rei naquele momento. Depois você não ouve mais falar desse homem lá na frente. Ele não é listado nos heróis da fé. Ele agradou ao homem e desagradou a Deus. Não se preocupe em agradar aos homens, mas se preocupe em agradar a Deus. Não se preocupe se você não vai ser promovido porque você não puxou o saco de ninguém. Estou falando bem claro, irmãos, português bem transparente, para ninguém falar que não entendeu. Não se preocupe se você não foi promovido porque você não quis fazer coisas erradas no teu trabalho. Ou porque você é um profissional liberal e você não quis mentir e enganar as pessoas. Não se preocupe, meu irmão. Agrade a Deus. Agrada ao Senhor, e depois você vai desfrutar do bom dessa terra. Mas se você agradar aos homens, naquele momento você pode até obter uma promoção, um ganho, algum benefício, por um curto período. A cobrança vai ser maior, a perda vai ser maior. Pilatos foi um homem que quis ter ibope. Pilatos, ele quis agradar aos homens. A história de Pilatos é muito interessante. Pilatos era o prefeito da cidade. Ele era um homem com autoridade romana. Porém, todas as atitudes que ele fez, que ele tomou, ele contrariou os judeus. E os judeus iam e reclamavam dele. E aí ele viu uma oportunidade de agradar aos homens. Espera aí, os judeus só falam mal de mim. Agora está aqui Jesus Cristo preso comigo. Eles querem crucificar esse homem. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a vontade desses homens. A mulher dele vai lá e fala para ele: olha, cuidado, não se meta nesse negócio aí, rapaz. Não entre nessa questão. Tentou alertar ele ainda.
Mas ele vai, não, eu vou agradar aos homens. Que negócio de agradar a Deus o quê? Eu vou agradar aos homens. Ele diz, olha, o que vocês querem? Vocês querem que solte Barrabás ou é Jesus? Barrabás, Barrabás. Ok. Então eu vou fazer o seguinte, eu lavo as minhas mãos. Então seja feito o que vocês querem. Ganhou o ibope dos homens, né? Nossa, os homens deliraram. Olha, realmente, agora você provou que você é um bom prefeito. Você provou que é um bom líder. E foram lá, crucificaram Jesus, mataram Jesus. Só que engraçado, poucos dias depois, sabe o que aconteceu com aquela população que aplaudiu a Pôncio Pilatos? Novamente foram lá e reclamaram dele para as autoridades romanas. Aí o imperador chama ele de volta a Roma. Pôncio Pilatos, volta para Roma. Quando ele chega em Roma, se eu não me falha a memória agora, Tibério, que era o imperador, morre e assume Calígula. É isso. Quando ele assume, fala assim, ó, o pessoal está reclamando demais do seu governo, Pôncio Pilatos. Fica quietinho aí num canto, vai. Você não tem prestígio nenhum comigo. Pilatos não se conforma e vai e se mata. Meu irmão, os mesmos que te aplaudem quando você agrada a eles, são os mesmos que vão dizer para você, crucificam. Importa agradar a Deus. Não precisa de fazer a vontade dos homens. Faça a vontade de Deus. Agrade a Deus. A Deus. Se você agradar o Pai, você terá a bênção de Deus sobre a sua vida. Segundo Timóteo, a carta de Timóteo diz assim, no capítulo de número 2, versículo 3 e 4. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Agrade somente a Deus. Quem agrada a Deus é um bom funcionário. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Quem quer agradar a Deus, ele é honesto nos seus negócios. Mesmo que se a empresa, se por acaso a empresa que ele esteja, seja desonesta. Você vai ser honesto lá dentro. E alguém lá vai ver você sendo honesto e vai falar, opa, vem cá que eu tenho uma coisa melhor para você. Vem trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo. Vem para cá. Viu? Você não está na empresa certa, não. Vem para cá. Não fique preocupado, meu irmão. Faça o que é certo. Agrade a Deus. Nós vamos acelerar um pouquinho. Os versículos números 5, 6 e 7. Amém, irmãos? Está dando para entender esse salmo? Amém? Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e arrancará da sua tenda e desraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo, veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Em 1 Samuel, capítulo de número 31, eu vou ler do versículo de número 1 ao 9, diz assim, e aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao escudeiro, tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair na mão desses incircuncisos. Mas o escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela.
Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. De maneira que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia nos templos de ídolos entre o seu povo. Eu vou ler mais um capítulo agora, mais 2 versículos apenas, em 1 Crônicas 10, 13 e 14. E Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar um médium em busca de orientação. Em vez de consultar o Senhor, por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, o filho de Jessé. Olha que coisa interessante. Confirmando estas palavras do salmista. Davi ainda não havia acontecido isso. Davi ainda estava lá atrás. Ele proferiu essas palavras. E ele disse assim, o Senhor arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desraigará da terra dos vivos. Os justos verão isto e temerão. Rirão dele dizendo, vejam só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou seu refúgio em sua maldade. Olha só o que aconteceu. Quer dizer, Saul não confiou em Deus. Pelo contrário, ele foi perseguir o justo. Saul, em todo momento, ele começou a confiar na sua grandeza, no que o seu exército poderia fazer, no que o seu exército realizaria. E aí Deus faz o seguinte, quem confiava em Deus? Davi. Espera aí, então, aquele que confia em Deus, eu vou transferir todo o poder para ele, toda a riqueza, toda a majestade. Davi então confiava em Deus. Deus faz o seguinte, olha Davi, tudo que era de Saul agora é teu. Deus dá para Davi. Deus rejeita Saul, rejeita a sua família. Lamentável, né? Como eu disse na semana passada, imagine aquelas pessoas que pegaram um barco com Jonas, perderam tudo, só porque estavam na hora errada, do lado da pessoa errada. E todos aqueles homens que estavam com Saul perderam também a sua família. E Deus transfere tudo a Davi, um homem que confia em Deus. Um homem que botava toda a sua confiança no Senhor. Ele teve oportunidades para matar a Saul. Ele teve momentos em que Deus colocou Saul na sua mão e ele disse assim, olha, eu colocar a mão no ungido do Senhor? Você viu? Olha a diferença, irmão. Você imagina só, se fosse esse camarada aqui, ó, se fosse Doeg. Se fosse Doeg ia lá e matava na hora. Davi não, opa, peraí, ungido do Senhor. Mas Davi, você também é ungido do Senhor. Mas peraí. Tem o tempo de Deus para todas as coisas. Davi preferiu esperar o tempo de Deus. E para Saul, resta apenas um neto de Saul. Um jovem chamado Mefibosete. E quando a sua ama recebe a notícia do que havia acontecido, ela vai fugir com Mefibosete, ela derruba o menino, cai sobre ele, e ele fica aleijado. E Davi depois, ele fala assim, olha, não sobrou ninguém da casa de
de Saul para que eu possa, usar de misericórdia. Olha, irmão, só usa de misericórdia quem recebe a misericórdia de Deus. Glória a Deus. E Davi, então, fica sabendo sobre Mefibosete. E aí, olha, tem um lá que o nome dele é vergonha destruidora. Que o nome dele lá, olha, é tudo de ruim que puder. Sobrou esse. Davi vem lá, traga-me esse. E Mefibosete vai para a presença do rei Davi. E aí ele vai com medo, pensando, olha, o que esse homem quer comigo? Eu sou um cão, O que esse homem quer comigo? Vai me matar, vai acabar comigo. Mas Davi faz ao contrário. Olha, eu quero que agora você coma da mesa do rei. Eu quero que você seja tratado como um príncipe, porque você é um príncipe. E Davi usa de misericórdia para com aquele homem. Meu irmão, não vale a pena revidar os ataques. Não vale a pena entrar no mesmo nível das pessoas que nos caluniam. Espere somente em Deus, porque Deus abate o soberbo, mas Ele abençoa e Ele coloca numa posição de destaque aqueles que confiam nele. Saul foi rejeitado por Deus e Deus estabelece Davi no seu lugar. Davi poderia ter feito todo o mal contra Saul, mas ele preferiu aguardar em Deus. Aguarde no Senhor. Deus usa de misericórdia para com você. Espere em Deus. Também não fique aí torcendo para que dê tudo errado para os seus inimigos, não. Não fique torcendo, não. Não fique planejando, Deus podia fazer isso ou fazer aquilo. Não, meu irmão. Se você tiver que pensar alguma coisa, pense o bem. Deus, tem misericórdia dessa vida. Tem misericórdia, Senhor. Olha, usa de misericórdia para com ele, salva, liberta, transforma. E nós não sabemos se é o próprio Deus que está utilizando aquela pessoa para nos perseguir. Nós não sabemos o que Deus está realizando. Então, não pense mal da pessoa, não. Mas ore por ela. Use de misericórdia para com ela. E Deus vai te abençoar. Para nós concluirmos, versículos 8 e 9. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. Para sempre te louvarei. Pelo que fizeste na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Glória a Deus. Agora, olha a comparação que Davi faz da vida dele. Senhor, eu sou como uma oliveira. A oliveira, ela é conhecida porque ela é uma árvore que dura muitos anos, Ela passa de geração para geração. E ele se compara a essa oliveira, mas ele não coloca essa oliveira em qualquer lugar. Ele diz que essa oliveira floresce dentro da casa de Deus. Senhor, mesmo que eu viva muitos anos, mesmo que eu produza muito azeite, tem uma coisa, Senhor, eu dependo ainda da tua fortaleza. Eu espero em ti, Senhor. Então ele diz, olha, eu sou uma oliveira dentro da tua casa, do teu templo, Senhor, porque eu confio totalmente em ti, porque tu és bom. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer nesse momento, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor me guardou, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me libertou, e eu estou aqui pela tua misericórdia. Muito obrigado, Pai. Vamos aplaudir ao Senhor.